Um exercício que popularmente mexe com o ego dos homens. Os homens falam, eu faço tanto no supino, mas eu não vejo nenhum homem falando eu faço tanto no stiff. Tem até campeonato de supino, não tem Tem campeonato de até supino? campeonato de supino, mas isso dentro de uma modalidade do powerlifter e também da base, do basismo, né? Então, o powerlifter utiliza o supino como uma modalidade. Porém, os encaixes articulares são bem diferentes do que nós vemos nas academias. É sobre isso que eu quero falar e por isso que cada vez mais atletas fisiculturistas estão deixando o supino de lado por conta de lesões no peitoral, lesões sérias que fazem com que o atleta fique um tempo prolongado sem treinar e mais do que isso, Diogão, começa por conta da lesão, atrofia muscular, causar assimetria, que nós sabemos que o fisiculturismo, a simetria é fundamental. E quando começa a gerar assimetria, o atleta começa a ter problemas, certo? Perde ponto, né? Perde ponto e etc. Fica Então, menos bonito, né? pois é. Ou fica menos estético, porque bonito normalmente não são. Mas tudo bem, gosto é gosto, não se discute. Eu te respeito mesmo assim. Gosto muito de você, eu respeito você. Tá bom. Tá bom? Então é o seguinte, cada vez menos o supino é utilizado pelos atletas, tá? Muitos ainda utilizam, muitos gostam de utilizar, mas se vocês que estão assistindo, repararem, vocês vão ver que muitos atletas hoje utilizam máquinas uniarticulares. Né? Máquinas que nós podemos fazer um movimento com posturas diferentes. E essas máquinas fazem com que nós tenhamos um encaixe melhor, pelo que eu falei em outros vídeos a respeito da ergonomia, que ela é desenvolvida para isso, para que o atleta tenha menos lesões e com isso consiga desenvolver melhor a musculatura alvo, que no caso é o peitoral. Então vamos mostrar aqui o porquê que o supino cada vez mais está sendo abolido dos treinos de atletas. O Diogo vai deitar, primeiro a pegada aqui do supino, os pés sempre afastados aqui, bastante base nos pés, tá, gente? Pés com base, tá bom? Tronco encaixado, abdômen contraído. A escápula aqui é importante, tá? Deixarmos a escápula aqui bem aberta, popularmente falando, abrir bem a escápula, não deixar ela retraída. Pegada, tá? No ângulo de 90 graus do cotovelo, ângulo de 90 graus com a articulação das costas, aqui a articulação do ombro, tá? Em termos do braço com costas, 90 graus do cotovelo e executar o movimento. Vai lá, Diogão. Ele vai fazer um movimento comumente feito, como a maioria das pessoas fazem e dado como um movimento correto, ó. 90 graus, trazendo a barra no peito e subindo. Reparem no braço dele, tá? Essa é uma maneira que não é a mais correta de se fazer, embora seja a maneira mais feita por todas as pessoas que executam supino. Agora, Diogo, joga os cotovelos para trás no movimento. Essa aqui não deve ser feita nunca, tá? Porque nós forçamos muito a articulação do ombro. Não deve ser feita nunca. Volta para a maneira correta aqui, Diogão. Pseudo correta. Ó, fazendo aqui no peito, encaixa. Tá ótimo, trava aqui um pouquinho. O que o Diogo fez, ele fez aqui uma maneira errada, projetando os cotovelos para trás, e ele fez a maneira pseudo certa, que é ensinada nas academias, que os professores, infelizmente, sem generalizar, é claro, por favor, sem generalizar, mas que muitos professores ensinam nas academias, e que eu fiz por muito tempo da minha vida, sim, por falta de orientação. 30 anos atrás, né? A orientação era outra, então eu fiz errado. Hoje sabemos que a melhor maneira de executar o supino, e aí sim, como o Diogo falou, existem a modalidade no powerlifting, onde existe o supino, e lá os atletas fazem perfeitamente, é com os cotovelos em diagonal. Faz lá, Diogão. Os cotovelos, eles vêm diagonal, tá? Ó, olha como o cotovelo vem. O braço não está totalmente aberto, o ombro não está em extensão. Por quê? Para preservar a articulação do ombro. Então os cotovelos, eles vêm aqui, ó, em diagonal. Repara que aqui, ó, ele diminuiu o ângulo. Abre o ângulo, Diogão. Olha lá, o ângulo está aberto. Isso aqui é o que comumente é feito. O ângulo aberto. Agora fecha o ângulo. Isso. Essa é a maneira correta de se fazer. Vai lá, Diogão. Muito bom. Pode travar. E como eu falei, o supino, ele está sendo cada vez mais abolido das academias. Por conta de lesões, por conta de execuções erradas. Eu conheço muita gente que tô com o ombro, ai Ciro, professor, machuquei meu ombro, não tô aguentando meu ombro. Pode ser que num treino você não sinta em 2, em 3, em 30, mas dessa maneira aqui,
com certeza em algum momento você vai sentir um manguito rotador, você vai sentir o ligamento do ombro, você vai sentir alguma, ou uma bursite, uma tendinite, você terá, é fato. Se não tiver uma ruptura, se não tiver algum problema diretamente mesmo dentro da concepção do tecido muscular, né? Então, o que eu aconselho? Quer fazer supino? Faça, mas faça dessa maneira que o Diogo mostrou, diminuindo o ângulo, os cotovelos mais à frente, a postura correta e deixando o ego em casa. É verdade. Deixa em casa antes de ir para academia. Coloca o que você conseguir fazer de peso de uma maneira correta. Não encha de pesos e comece a colocar o cotovelo num ângulo que você vai executar com mais peso, mas vai estar prejudicando a articulação do seu ombro. Agora, você tem mecanismos, máquinas na academia que te proporcione fazer com mais sobrecarga dentro de uma segurança articular, aí explore o movimento. Agora, o supino, cada vez menos utilizado por grandes atletas, profissionais inclusive, não powerlifter, que sabem fazer, mas fisiculturistas, e nas academias profissionais devem indicar a melhor maneira e os atletas ou os aficionados, os marombeiros, devem deixar o ego em casa e fazer da melhor maneira. Mas eu particularmente trabalho supino com os meus alunos, trabalho com os meus atletas, mas cada vez mais estou excluindo esse exercício das rotinas, certo? É isso aí. Quer acrescentar alguma coisa? Sem nada a acrescentar. Olha, e a continência, cadê? Então o que a galera deve fazer? Se inscrever no canal e deixar o seu like. O que mais? E tamo junto. Coma verduras, coma legumes. Coma direitinho, porque senão não adianta fazer supino com um monte de peso, né? E assista a live do Diogo, meio-dia e 30, no Instagram da Growth Suplementos. Valeu!